e vamos começar. Muito boa noite para vocês, muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma palestra do programa Jovem Engenheiro, tá? Hoje com o engenheiro civil Rafael Medeiros, ele vai falar um pouco para a gente sobre o mercado de avaliação de imóveis, né? Que é o mercado aí que ele trabalha. Então, eu quero primeiramente agradecer o Rafael, por ter topado participar dessa palestra aqui com a gente, tá? Então, muito obrigado, Rafael. Para quem não conhece o Rafael ele é engenheiro civil, graduado na PUC, Goiás, em 2016. Ele tem MBA em Gerenciamento e Qualidade na Construção, pós-graduado em Avaliações e Perícias da Engenharia, pós-graduado em Engenharia Econômica e Financeira nos Negócios, tá? Então, com esse currículo todo, com essa experiência toda, ele vai trazer um pouco desse mercado de avaliação de imóveis. Para quem não me conhece também, meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista, tá? E coordenador do programa Jovem Engenheiro, coordenador de capacitação do programa Jovem Engenheiro, tá certo? Então, Rafael, é com você, muito obrigado novamente, tá? E pode mandar bala. Boa noite, Moacir. Eu que agradeço o convite, agradeço a sua pessoa, agradeço a Bruna, que me convidou primeiramente, minha amiga aí da faculdade, e está também na coordenação desse projeto, né? Eu que agradeço e vamos falar um pouquinho aí da nossa experiência. Em relação aí ao meu currículo, só uma pequena correção. A última, a minha última pós-graduação, eu ainda estou cursando, então vou chegar lá, se Deus quiser. Mais uma para conta, então. É isso aí. Então, o Moacir já resumiu esse slide aqui, que é sobre a minha formação, e aqui eu falo um pouquinho da minha experiência. Apesar de ser um jovem engenheiro como vocês, que estão aí na palestra, eu comecei cedo, então eu tenho uma experiência aí considerável na área de avaliações. Iniciei a jornada aí da engenharia no âmbito profissional em 2012, no meu primeiro estágio. Fiquei ali por 2 anos numa obra e logo após eu tive a oportunidade de ingressar numa outra área que eu não conhecia. Acredito que grande parte que está assistindo a palestra está hoje assim como eu estava nessa época. Então eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório que atuava justamente para as avaliações de imóveis. Então, depois ali de 2 anos nesse escritório, eu tive a oportunidade de passar por um processo seletivo e ingressei na empresa que hoje eu sou sócio. Então, desde então aí já foram 9 anos na área de avaliações de imóveis, mais de 2.000 laudos de vistoria de avaliação. Mais para frente eu vou explicar essa diferença aí de vistoria e avaliação. Já trabalhei com os diversos métodos que são preconizados na norma, entre eles comparativo, evolutivo, involutivo e o método da renda. Mais à frente eu vou falar um pouquinho também sobre cada um deles. Há pouco tempo, cerca de 2 anos, eu ingressei na área de perícia judicial. Inclusive o Rafael que está aí, Rafael Mendes, que está participando da palestra aí, é um parceiro que a gente tem atuado aí nesse campo juntos. Agradecer a presença dele. Entre outros tipos de serviço, avaliação de valor locativo, de imóveis comerciais e outros campos que não são da área de avaliação de imóveis, mas acaba complementando em algum nicho de mercado que eu vou falar logo na frente, que são as medições de obra e análise de viabilidade técnico-financeira. Então, vamos lá, afinal, o que é avaliação de imóveis? Pelo conceito que eu busquei aqui, tanto na norma quanto em bibliografias, tá lá, avaliação de imóveis é o processo de determinação do valor de mercado de um imóvel. E o valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente um bem, em uma data determinada e dentro das condições de mercado vigente. Então, assim, basicamente, a avaliação de imóveis é um procedimento técnico para a gente chegar no valor de mercado de um bem. Basicamente isso. E para essa determinação do valor de mercado, a gente
amparado por uma norma técnica da ABNT, que é a 14653. Mais para frente eu vou falar um pouquinho também da norma, e esse procedimento, via de regra, considera as características dos imóveis para comparar e chegar ao tal valor de mercado. Dentre algumas características dos imóveis que a gente pode citar, seria o padrão de acabamento, área, conservação, localização desse imóvel, e também considerando as tendências do mercado no qual esse imóvel e os dados de mercado estão inseridos. Falando um pouquinho aí, por que avaliar um imóvel? Quais seriam as circunstâncias, né? Numa possível negociação entre um comprador e um vendedor, em que não estiver havendo ali um acordo, um laudo de avaliação de um profissional pode ajudar a ter um parâmetro para chegar nesse acordo. Outro ponto positivo de ter uma avaliação do imóvel: o engenheiro avaliador ou arquiteto necessariamente vai fazer uma vistoria no imóvel e, além de anotar as características para chegar no valor, ele pode verificar ali também as condições construtivas do imóvel, identificando algum tipo de patologia, um vício construtivo, dando segurança, né, ao comprador. Outro ponto, questão de bancos. Os bancos, eles emprestam dinheiro, eles trabalham com dinheiro, mas a garantia deles, muitas vezes, nesse tipo de transação, seja financiamento ou empréstimo, são os imóveis. Então, quando o banco pega um imóvel como garantia, para ele ter uma segurança em relação ao valor e à estabilidade do bem, o engenheiro de avaliações vai fazer essa vistoria, vai fazer essa avaliação para chegar no valor justo de mercado. Então, assim, pegando um exemplo, se uma pessoa vai tomar um empréstimo ou financiar um imóvel no valor de 300 mil, o banco precisa saber se realmente esse imóvel vale esses 300 mil, porque num possível problema ali que o credor deixe de pagar esse financiamento, o banco lá na frente ele vai fazer um processo de retomada desse imóvel. E se esse imóvel não vale o que ele emprestou, é um grande prejuízo, né? Então, é mais um nicho aí do porquê avaliar um imóvel. Eu elenquei ali outros pontos, que seria para a base de cálculo de impostos. A gente sabe que diversos impostos aí são baseados no valor do imóvel, né? Como ITCD, IPTU, ITBI. Então, se tiver ali uma distorção em relação ao valor do imóvel, o imposto vai ser bem mais oneroso. Então, nesse caso aí também é um motivo para poder avaliar. E por último ali eu elenquei a questão das perícias judiciais. A prova pericial de um litígio, né, que envolva por qualquer motivo um imóvel é essencial para o juiz chegar numa decisão. É um apoio para o juiz. Aqui eu estou falando da bendita norma 14653, que eu falei há pouco. É a norma que rege a avaliação. Ela é dividida em 7 partes, dentre as quais nós, engenheiros e os arquitetos, utilizamos com maior frequência a parte 1 e a parte 2. A parte 1 trata dos procedimentos gerais, que vai dar base para todas as outras partes da norma, né? E trata de conceitos e tudo mais. E a parte 2, que trata especificamente dos imóveis urbanos, que são os imóveis que a gente tem habilitação para atuar. Então, o engenheiro civil e o arquiteto basicamente vai ter que utilizar essas duas partes da norma sempre. Em eventuais avaliações não tão típicas, pode ser que utilize as outras partes. Eu já tive casos de utilizar a parte 4, de empreendimentos. Mais na frente, quando eu citar os métodos, eu vou falar sobre isso. Questão de imóveis rurais é mais para o engenheiro agrônomo, mas numa possível parceria entre engenheiro civil e engenheiro agrônomo, você vai precisar dessa parte da norma também. Enfim, como eu disse, a parte 1 e a parte 2 da norma são imprescindíveis. Sobre os métodos para identificar o valor de um bem.
a gente tem o método comparativo direto de dados de mercado, o método involutivo, o método evolutivo e o método da renda. O método comparativo é o mais indicado pela norma, mas eu vou deixar ele por último para a gente detalhar um pouquinho mais. Eu vou falar brevemente sobre os outros, porque não é o objetivo aqui a gente entrar tanto nessa parte teórica. Sobre o involutivo. O involutivo, quando a gente tem algum tipo de imóvel que a gente não consegue avaliar pelo comparativo. Por exemplo, um ótimo exemplo, uma gleba urbanizável. Você tem uma área de terra muito grande que esteja próximo da cidade, nos limites ali da cidade. Você não consegue achar elementos comparativos suficientes para você utilizar o método comparativo. Então, o método involutivo vai te ajudar nesse ponto. Você vai fazer uma questão hipotética. Por exemplo, na questão da área que eu citei, você vai levantar um loteamento hipotético dentro dessa área e calcular quantos lotes cabem ali, a área de ruas, de calçadas, áreas de doações e tudo mais, calcular o valor do lote padrão que você definiu pelo comparativo, e com todos esses parâmetros e outros que a norma cita, você vai chegar no valor total dessa área. Basicamente, você vai simular a implantação de um loteamento nessa área. E basicamente o valor que sobrar entre o valor de venda dos lotes e valor de custo para a implantação desse loteamento vai ser o valor de venda dessa área. Se não tiver ficado muito claro, mas no final vocês vão anotando aí cada dúvida que a gente tenta elucidar. Sobre o evolutivo, mais ou menos na mesma pegada do involutivo. Se você não conseguir comparativo suficiente para avaliar algum tipo de imóvel, você parte para o evolutivo. Acho que um exemplo que fica bom para a gente falar sobre o método evolutivo seria um galpão em uma cidade bem pequenininha do interior. É muito difícil você achar esse tipo de dado, elementos suficientes para você fechar um modelo para fazer a avaliação de um imóvel como esse. Então, você vai separar as partes dessa edificação para fazer a avaliação. Você avalia o lote, seja pelo comparativo ou por outro método, e vai levantar os custos da reprodução dessa benfeitoria. Por exemplo, você vai fazer um orçamento para construir esse galpão que ali existe, e com os parâmetros normativos você vai juntar os dois valores, o valor do lote que você calculou com o custo dessas benfeitorias. Com isso, você chega no valor final, que é da edificação como um todo. O método da renda, acredito que seja o mais fácil da gente compreender. Geralmente, para imóveis que têm algum potencial comercial, empreendimentos imobiliários. Por exemplo, hotéis, shoppings seriam excelentes exemplos. Você tem uma renda com o valor de locação desses imóveis. Então, com esse valor de locação do imóvel, você vai chegar no valor de venda. Você vai ter todo ali um procedimento que a norma te orienta para chegar com esse valor de aluguel, você efetuar cálculos com parâmetros, por exemplo, de rentabilidade, de valor presente líquido, para poder chegar no valor de venda com o valor de locação. É basicamente isso, esses três métodos que eu falei por alto. Entrando um pouquinho mais no método comparativo, que, como eu disse primeiramente, ele é o mais indicado pela norma, o mais recomendado pela norma. Para a gente utilizar esse método comparativo, inicialmente a gente vai fazer um planejamento de pesquisa e identificar as variáveis. O que é isso? Você vai verificar o que é o seu bem. Por exemplo, é um apartamento. Beleza. Eu vou programar para fazer a vistoria do apartamento e vou me programar para pesquisar dados de mercado. Esses dados de mercado têm que ser semelhantes ao imóvel que você vai avaliar. Então, por exemplo, eu vou avaliar um apartamento no Bueno. Então, eu tenho que procurar outros apartamentos que estão à venda ou que foram vendidos no Bueno
e levantar as características dele, que eu julgo importante, que são as variáveis. Por exemplo, área privativa, padrão de acabamento, conservação, quantidade de quartos, quantidade de banheiros, suítes, de vagas, número de equipamentos do prédio e a questão da localização. Na vistoria do imóvel da região, você já tem que estar com isso planejado na cabeça para saber quais dados você vai levantar em loco. E aí faz a coleta de dados com base nesse planejamento seu. Pega todas as características dos imóveis, vai planilhar isso para você depois fazer o tratamento dos dados. Esse tratamento dos dados pode ser feito por meio de planilhas, de forma mais simplificada, ou então utilizando softwares. No mercado hoje tem alguns softwares que ajudam a gente e trabalham com inferência estatística. Trabalham com alguns conceitos mais aprofundados de estatística para fazer o tratamento desses dados. Então, você vai ter todos os parâmetros normativos, a norma vai te falar o que precisa ter nesses parâmetros, quais graus você tem que atingir, qual tipo de gráfico você precisa observar para ver se está atendendo os parâmetros mínimos. Então, você vai trabalhar de forma estatística, com auxílio, geralmente, de um software, para tratar esses dados, para, mais ou menos, de forma mais simplificada, regular as diferenças ali das características de cada um desses dados em relação ao avaliando. Então, você vai comparar as características dos dados de mercado com o avaliando. Assim, você chega no valor de avaliação. Depois de fazer todo esse tratamento, chegando no valor, tendo todos os índices, todos os parâmetros que são pedidos pela norma, aí que você vai partir para a elaboração desse laudo. E a norma deixa bem claro os requisitos mínimos que você tem que ter no laudo. Então, você tem que informar objetivo, finalidade, os dados desse tratamento estatístico, você tem que informar tudo. A gente não vai entrar assim nesses detalhes, que senão a gente ficaria aqui numa espécie de curso mesmo, que realmente é bem extenso. Mas vocês pegando a norma, ela não é tão difícil de entender. Lá tem passo a passo mesmo de cada um desses elementos, e mais para frente a gente vai falar como entender melhor isso também. Eu acredito que eu já tenho até falado por alto, né, esses fatores da avaliação de imóveis. Aqui eu citei, por exemplo, de uma casa. Eu já tinha falado do apartamento. A casa é bem semelhante, mas, por exemplo, o fator terreno já influencia bastante no valor do imóvel como uma casa, né? Não seria importante no caso do apartamento. E aí, dependendo do tipo de imóvel que você vai definir quais são esses fatores que são chamados variáveis mais importantes. Cada tipo de imóvel, cada lugar, você vai identificar as variáveis que são importantes para a definição do valor do imóvel. Por exemplo, se a gente falar num lote comercial, se ele for de esquina ou meio de quadra, é diferente o valor. Geralmente na esquina tem um potencial maior. E dentre outras características de cada tipo de imóvel, de cada região, de cada mercado que você tem que saber identificar. Vamos lá. Principais clientes, né? Tô começando agora, não sei por onde entrar nesse nicho de mercado. Aqui eu falei alguns deles e que eu considero até os principais. Hoje, eu que atuo no mercado há 9 anos, meu principal cliente são as instituições financeiras, os bancos. Como eu falei, todo tipo de transação, todo não, mas a maioria das transações, o banco pega algo como garantia. E em grande maioria das transações é um imóvel, seja no financiamento ou no empréstimo. Então, os bancos, eles abrem editais de credenciamento, onde você vai credenciar a sua empresa e vai prestar serviço de avaliação para os bancos. Nesse edital, lá vai falar todos os requisitos que o banco exige, tanto em relação à sua empresa, geralmente não pode pessoa física, tá? Geralmente os bancos exigem pessoa jurídica,
E aí lá vai ter todos os critérios contábeis, administrativos, tudo mais, para você atender, e os critérios técnicos. Os critérios técnicos é o que eu tinha falado, que você vai entender melhor os parâmetros normativos. É um curso de avaliação que não necessariamente é uma pós-graduação. A gente tem cursos aí de 20 horas, que geralmente é a carga horária mínima que o banco exige, que te dão um bom início para começar nessa área. Além de ser um critério exigido pelo banco, já vai te dar um norte, você vai conseguir fazer suas primeiras avaliações. Hoje, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela não está com o edital aberto. Ela abre geralmente a cada 5 anos. Então, tem que ficar de olho nesses editais para vocês poderem se credenciar. O Banco do Brasil, por exemplo, está aberto. Então, se você já tem sua empresa, você faz o curso, baixa o edital, vê tudo que precisa para entrar e já consegue ficar apto a prestar esse tipo de serviço. Outro nicho de mercado muito bom são os processos judiciais. Você se cadastra nos tribunais de justiça, geralmente no próprio site você consegue cadastrar, como é o caso do TJ de Goiás, e você pode ser nomeado pelo juiz para ser o perito especialista ali pelo juiz. E é bom a gente salientar que para fazer a avaliação de imóvel tem que ser engenheiro civil ou arquiteto. A gente vê muito aí em perícias judiciais corretores de imóveis ou até mesmo o oficial de justiça emitindo parecer de avaliação, mas geralmente quando cai isso para a gente ser assistente ou perito, a gente consegue contestar muito facilmente, porque eles não conseguem se basear na norma, tanto como parâmetros que a norma exige, tanto pela questão que a norma fala bem claramente. Tem que ser engenheiro civil ou arquiteto para fazer laudo de avaliação. Então, você se especializando, você consegue atuar bem nessa área de perícia judicial. E aí aqui eu citei alguns dos outros mercados que a gente pode ver. Revisão de impostos, como eu tinha falado mais no início. Inventário, que não precisa ser judicial. Às vezes a família ali está no inventário de acordo com todo mundo, como um acordo, mas eles não têm ideia de quanto valem os bens. Então, vão solicitar o engenheiro. Divórcio, da mesma forma, negociação de compra e venda, negociação de aluguel, que pode ser extrajudicial ou judicial também, através de revisionais de aluguel. Então, tem bastante campo para atuar. Eu falei aí os nichos de mercado, e aqui eu fiz um simples passo a passo aí para iniciar nessa área. O diploma do curso superior de engenharia civil ou arquitetura, como eu já tinha frisado. O curso, o curso é bom lembrar que ele é exigido pelos bancos que tenha inferência estatística. Então é bom vocês olharem sempre nos editais o que pede e olhar nas ementas do curso que você for fazer. Geralmente é isso, 20 horas de carga horária mínima e que contempla inferência estatística. O outro passo, que eu acredito que eu já tinha dado um alerta, é o acesso à norma. Você não consegue trabalhar com a avaliação de imóveis de forma correta sem ter acesso à norma. Então, é muito importante. E aí o passo 4, o 5 e o 6, eu já considero que seria um só. Ter a ferramenta, que é o computador, que você precisa para elaborar tanto os modelos de avaliação quanto os laudos. Uma câmera fotográfica, que hoje em dia está bem facilitado, né? O nosso próprio celular já resolve, a gente consegue tranquilamente nos atender. E um veículo eu considero muito importante também, porque se você atender um nicho de mercado, um raio de atuação pouco abrangente, por exemplo, eu vou atender só Goiânia e dar um jeito ali de me deslocar, é complicado você conseguir uma demanda considerável para atuar nessa área. Então, eu considero o carro realmente um item importante, de uma maneira ou outra, para você aumentar esse raio de atuação e conseguir mais avaliações. Falar um pouquinho aí de desafios, né, que a gente pode enfrentar. Eu citei a dificuldade na busca de dados e é principalmente no começo,
que a gente não sabe como abordar os corretores ou possíveis vendedores para conseguir todas as informações que a gente precisa. Principalmente quando a gente trata de cidade de interior, cidade muito pequena, que às vezes não tem nem anúncios na internet, avaliações mais complexas que a gente precisa de um detalhamento desses dados e o corretor não quer te passar. Então, a gente acaba encontrando uma dificuldade, mas que na base do trabalho mesmo e no dia a dia a gente vai superando. Eu citei a morosidade no processo, né, no caso de perícias, porque realmente a gente sabe como é que é a justiça para tudo que a gente precisa, né, no Brasil. Então, nisso não é diferente. Às vezes você é nomeado e vai demorar meses ou até mais de um ano para você iniciar essa perícia, para você receber no final desse laudo. Então, assim, acaba tendo uma dificuldade nesse campo da perícia judicial por conta do tempo decorrido. Às vezes você é nomeado, mas a parte não concorda com seus honorários, aí vai recorrer, aí tem prazo. Então, isso daí é um pouquinho complicado também. Algo que eu vejo que eu passei e muita gente passa, não só na parte de avaliação, mas aqui não é diferente. Cálculo dos honorários, principalmente no início, né, da nossa jornada. Quanto que eu vou cobrar por esse serviço? O IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia da Engenharia, tem parâmetros para a gente calcular esses honorários. Então, eu uso muito essa dica do IBAP, a tabela do IBAP, para você começar a se basear. Aí mais para frente você vai fazer sua própria hora técnica, sua própria tabela, mas pelo menos você tem um parâmetro nesse início. Eu coloquei aí a desunião da classe, porque a gente vê muitas classes profissionais muito unidas, né? Então, eles conseguem lutar para defender a própria classe. Até que tem um pouco, mas eu ainda acho que tem que evoluir muito, não só na engenharia, como geral, mas na classe de engenheiros avaliadores. Então, corretores têm muito lobby, que acabam querendo entrar nessa parte da avaliação, por exemplo. Então, assim, eu acho que a classe precisa se unir mais. A gente acaba enfrentando desafios que não precisaria enfrentar se a gente se unisse. Não só na questão dos corretores, mas o próprio governo também. Assédio das partes envolvidas. É interessante falar sobre isso. Quando você presta serviço para banco, principalmente, você faz a avaliação do imóvel e o banco ele só financia 80% desse imóvel. E o que acontece muito no mercado? As pessoas que estão envolvidas ali, tanto na compra quanto na venda, tentam majorar essa avaliação para diminuir ou até mesmo anular a entrada. E acabam querendo meio que assediar mesmo os engenheiros para poder subir esse valor e resolver o problema deles, mas não é uma atitude correta, né? Então a gente acaba sofrendo um pouco com isso e tem que ter ali um jogo de cintura para saber lidar, não só questão de valor, mas questão de aceitação de garantia também. Mas é isso daí que com o tempo a gente vai evoluindo. Aqui eu só citei alguns exemplos práticos que eu já fiz de laudos. Aqui, todos que eu elenquei aqui foram pelo método comparativo. Então, aí tem exemplos de loteamento, de condomínio horizontal, de condomínio vertical, de glebas, de loja, das mais diversas áreas aí, né? Vocês estão vendo aí o maior aqui que eu diria de área construída, 18 mil metros quadrados, uma gleba lá em Nova Crixás. Pensa a dificuldade de avaliar uma gleba de 61 metros quadrados. Então, às vezes, você precisa buscar em outra cidade da região. E, para isso, você usa alguma daquelas variáveis que eu citei para poder comparar de forma justa. Por exemplo, Nova Crixás tem Porangatu, que é ali próximo. A gente pode usar a variável população para comparar os dois valores de forma justa. Outros exemplos aqui que eu utilizei de outros métodos. O método evolutivo, que eu tinha comentado, também em Nova Crixás.
eu conseguia avaliar o terreno de 14 mil metros quadrados pelo comparativo, mas o galpão eu não encontrei dados de mercado suficiente para a gente fazer pelo comparativo. Então, eu parti pelo método evolutivo, conforme eu havia explicado antes. A gente calculou o valor do terreno e calculou o custo para reproduzir as benfeitorias que tinha ali. Aí usa fator de comercialização, fator de depreciação por não ser um imóvel novo e outros elementos mais que a gente utiliza. No caso do método involutivo, que eu também tinha citado, em São Luís de Montes Belos, uma área de 479 mil metros quadrados. Era uma gleba com característica de fazenda, mas inserida dentro da cidade. Eu não tinha dados de mercado desse tamanho para usar de comparativo. Então, a gente utilizou o involutivo e simulou a implantação de um loteamento dentro dessa área. E aqui do lado, eu citei algumas agências bancárias que a gente fez avaliação do valor locativo. Agências de banco, imóveis comerciais, de rua e também em shoppings. Para não me alongar muito e deixar vocês à vontade com as dúvidas, eu deixei só uma frase aqui em relação a essa área de avaliação, que serviria até para outros também. Não tem poucos engenheiros avaliadores atuando no mercado hoje, mas você consegue se destacar buscando conhecimento, se especializando, se dedicando para poder fazer a diferença. Então, eu recomendo muito que você continue sempre estudando, não fazer só o curso que é exigido pelo banco, investir uma pós, investir em outros cursos, investir em livros, que você vai conseguir se consolidar nessa área. Não é fácil, tem seus desafios. No começo é mais difícil, né, para conseguir demanda suficiente para se manter na área, mas você se dedicando, você consegue fazer a diferença e seguir em frente nesse mercado. Então, estou deixando aí alguns contatos, vocês podem anotar, ficar à vontade, para qualquer tipo de dúvida que não for sanada aqui. Se eu não souber responder no momento, eu busco a informação e respondo vocês depois. Uma eventual parceria, qualquer tipo de informação, estou à disposição aí no celular, no e-mail, no LinkedIn, podem ficar à vontade. É, e para finalizar aí, agradecer o convite do Moacir, da Bruna, do meu amigo Roberto aí do CREA também, de todo mundo, do presidente, de toda a diretoria do CREA. Parabenizar vocês aí por esse projeto, né, que é o programa Jovem Engenheiro, que realmente vai fazer diferença aí para a galera que está começando. Obrigado. Parabéns, de verdade. E aí, pessoal, quem quiser fazer perguntas agora para o Rafael, pode fazer. Tem duas formas de você fazer perguntas aqui para o Rafael, tá? A primeira é pelo chat, já temos uma pergunta da Bruna aqui também. E a segunda é levantando a mão, tá? Então tem uma carinha feliz embaixo com um maisinho em cima, né? Se você clicar nela aí e clicar em Raise Hand, você consegue levantar a sua mão para poder fazer perguntas, ó, da mesma maneira que eu fiz aqui, tá? Vamos para a primeira pergunta aqui, então, que é a pergunta da Bruna. Ela falou assim, ó, Rafa, a avaliação passa por algum processo de validação pelo contratante? Ou uma vez que a empresa foi homologada, o laudo é aceito de pronto? Excelente pergunta, Bruna. A primeira homologação que a gente passa é, na iniciação da empresa, né? Lá já vai ter uma homologação do seu laudo inicial. Por exemplo, se você vai se credenciar em avaliação, porque tem diversas atividades dentro do banco. Em avaliação, ela já é destrinchada em avaliações mais simples e avaliações mais complexas. Mas vamos para a mais simples. Você precisa apresentar lá um laudo de avaliação, atendendo todos os critérios da norma, e, dependendo do banco, alguns critérios específicos de fundamentação e de precisão. Então, ali, esse laudo seu já vai ser homologado. Após isso, que eu acho que é a sua pergunta, todo laudo que você fizer é passível de monitoramento, de forma aleatória, tá? Se você cometer algum erro, você tem punições,
previstas já no edital. Todo mundo que for olhar os editais do banco já pode olhar isso, se atentar a isso. E tem tipos de laudos, dependendo da complexidade e do valor também, que são monitorados 100%. Por exemplo, no caso da Caixa, acima de 1,5 milhão do imóvel, ele vai ser monitorado. Então, muitas vezes você tem que fazer seu modelo de avaliação e enviar ele para o monitor antes de fechar o laudo. Então, tem sim esse tipo de validação pelo contratante. Vai depender de banco a banco, como funciona, mas geralmente tem sim. Show de bola, obrigado. Alguém tem mais uma pergunta aí para o Rafael? Eu tenho, Rafael. Você começou entrando nesse mercado, você falou um pouco sobre como entrar no mercado, né? Mas eu queria saber assim mais de você. Como que você conseguiu entrar nesse mercado? Foi primeiro pelos bancos, observando esses editais saírem, ou foi pelos outros meios que você trouxe para a gente também? Como que É foi esse processo? bacana. Na verdade, eu iniciei nessa área ainda na faculdade, então eu não poderia me credenciar como responsável técnico, né? Eu atuei auxiliando o engenheiro da empresa que eu trabalhava, é, dentro do escritório, acompanhando em vistorias. Então, eu comecei dessa forma. E aí, já com 2 anos de experiência dentro do mercado, atuando como assistente, né? Eu tive a chance de participar de um processo seletivo e uma empresa que já era credenciada na Caixa e no Banco do Brasil. Na época, a gente teve até uma certa dificuldade de acrescentar o meu nome como responsável técnico, mas na época ainda era possível fazer. Hoje, por exemplo, eu não consigo acrescentar um responsável técnico na minha empresa, a Caixa não avalia isso mais. Só no final do contrato que ela vai conseguir. Então, eu não entrei de forma isolada, sozinho, né? Fui lá ver um edital e tal. Então, eu já entrei numa empresa que estava rodando já na área, com editais em vigência já. Entendi. Legal. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Tatiane perguntou: como pessoa física eu posso me credenciar no banco ou somente como empresa? Você já. Olha, olha, se tem algum banco que aceita pessoa física, eu não estou me recordando. Banco do Brasil, Caixa Econômica não aceita pessoa física, pessoa jurídica. Pode ser que tenha algum banco particular aí que eu não tenha conhecimento que aceite, mas até então é preferível pessoa jurídica. Certo. É, eu tinha outra pergunta também, mas você respondeu essa pergunta no decorrer da sua palestra, que só engenheiro civil e Maravilha. arquiteto podem fazer, É o né? que diz a norma. É o que diz a norma. Show de bola. E outra coisa que eu achei interessantíssima aqui para o pessoal é que eu percebi uma barreira de entrada muito baixa, né? Para você entrar nesse mercado, né? É, Você com notebook é, já consegue aí poder fazer suas primeiras avaliações. A questão do veículo é importante, mas é um investimento que não é tão alto, né? Nesse início aí. O investimento se maior que eu você vejo é mais o conhecimento, né? exatamente. Se você comparar com outras áreas da engenharia, por exemplo, a área estrutural, a área de projeto, qual seja, você vai ter que investir num software que não é barato. Então, assim, a maioria das áreas da engenharia, o investimento é bem maior, porque apesar da gente utilizar um software, é, é bem mais barato o custo do software da avaliação comparado a outros, né? Então, eu concordo que realmente não é tão difícil você começar nessa área. Talvez se consolidar não seja tão fácil, mas para iniciar, realmente deve ser uma das áreas mais fáceis da engenharia. Bem legal. Ó, o Roberto levantou a mão pra gente. Grande Roberto. E aí, Rafael? E Bom aí, demais. como é que Cheguei, tá? cheguei pro Amém, né, cara? Parabéns, velho. Obrigado. Bom demais te ver aqui com a turma. Tô aqui em Jataí, na Universidade Federal de Jataí aqui. O evento encerrou agora. E a minha pergunta era meio que duas em uma, o Moacir adiantou um pouco. Se fosse para você falar, assim, em um investimento inicial para a galera começar, qual seria?
Seria essa a pergunta. E a segunda, a gente, até aproveitando aqui em primeira mão, a gente está contratando a Universidade Corporativa do CREA, então vai sair, Moacir, finalmente. Finalmente. E queria até te aproveitar e te fazer uma proposta, o Rafael, de você organizar um curso, cara, sobre isso, sobre a sua palestra, sabe? Porque é uma demanda muito comum, a galera sempre tem muitas dúvidas, e até aproveitando aqui sua disponibilidade e interesse para te oferecer, claro que a gente não poderia cobrar por esse curso para a galera, mas você se posicionaria aí como autoridade na área e já começaríamos com 3.000 acessos, assim, né? São 3.000 acessos simultâneos. Fazer o convite aí, aproveitar a oportunidade aqui, né? E como um ato de agradecimento aí oficial, tá? Não, ok, isso é uma honra. Vamos conversar depois, sim, alinhar tudo mais. Mas é uma honra o convite. Sobre sua pergunta, vai depender muito de cada um, porque às vezes ou você já tem um notebook ou não tem. Mas assim, se for falar especificamente, seria o curso e o programa. Eu acredito que na faixa de R$ 2.500 você conseguiria resolver, 2.500 a 3.000 no máximo. E de forma parcelada, claro, o próprio programa você consegue comprar de forma parcelada. Às vezes você encontra pessoas que não atuam mais na área e vendem o programa usado, né? Pode diminuir o custo. E o curso de 20 horas. Eu estou meio por fora dos valores do curso, mas eu acredito que 2.500 a 3.000 é garantido que você compre o programa e faça o curso. Show de bola. Show de bola, legal demais. Tem mais dúvidas aqui. O user, não sei o nome dele, tá só user. Como MEI consigo participar dos editais? Se não me engano, é bom verificar com o contador, a atividade de engenharia não é permitido o MEI mais, se não me engano. Então, você não consegue. Pelo MEI, não. Você não tem como registrar lá no, que na atividade de engenharia sendo MEI, tá? Exatamente. Só o microempreendedor, o ME. A Então, está Bruna respondido. perguntou, a Bruna perguntou, você prospecta avaliações ou o banco só te delega? Se prospecta, quais canais você usa? Eu não tem muito tempo que eu comecei a prospectar, que é uma grande parte do tempo fazendo só para os bancos e via de regra aparecendo, né, algum conhecido eventualmente fazia. Mas a gente prospecta, pode ser por Instagram, pelas plataformas e, por exemplo, na área de perícia judicial, indo atrás de escritórios de advocacia e fazendo parceria. Você pode ir em imobiliárias. Então, assim, onde tem um nicho de mercado que possa precisar, você vai atrás, entrega seu cartão no próprio Tribunal de Justiça, vai lá mostrar sua experiência, mostrar que você está na área e deixa ali seu contato. A rede também, né, de networking, o Roberto tá aqui na minha tela, o Roberto e o Rafael. Eu tive com o Roberto numa reunião do CREA, conheci o Rafael, a gente já virou parceiro de negócio. Então, diversas formas aí para você prospectar avaliação fora do banco. Show de bola. A Juliana perguntou qual programa você utiliza? Eu utilizo o Sysdea, um software da Pele Sistemas. O criador dele, o Antônio Pele, é referência na área de avaliações. Tem outros no mercado. Eu só tive contato com o Sysrem, que era outro software anterior do Pele também, e com o Sysdea. Tem outros softwares no mercado, mas eu confesso que eu nunca parei nem para abrir e ver como é que funciona, mas acredito que sejam semelhantes. E, pelo meu ver, o Sysdea é o mais utilizado e o mais evoluído até hoje. Tem outros softwares para avaliações maiores, mas o Sysdea, desculpa, te atende tranquilamente. Legal, Rafael. Eu tenho mais uma dúvida aqui também de curiosidade mesmo. Cada edital do banco ele é diferente, né? Ou não, você pode falar para a gente se tem o mesmo padrão ou não. E hoje você está cadastrado em todos os bancos, o que que você recomenda assim para se cadastrar e tudo mais nesses bancos?
Atualmente, cadastrado nos bancos, eu estou na Caixa e no Banco do Brasil. É até um pouco difícil falar isso, que a gente se credencia ali uma vez e E depois depois, né? não tem muito contato com essa área para entrar, né? Mas eu acredito que a Caixa seja um pouco mais criteriosa, mas sim, não muito diferente em relação ao edital. Outros bancos, eu confesso que eu ainda não tive a oportunidade de ir a fundo para adentrar nesses bancos, porque eu trabalho com um raio de atuação bem grande, eu presto serviço em determinadas atividades em todo o estado de Goiás e no Distrito Federal. E como eu já tenho experiência em outros métodos, eu presto serviço também em algumas atividades específicas que demandam mais tempo e não são muitas empresas que fazem. Então, eu ainda não tive tempo de ir a fundo para entrar em outros bancos. Eu já tentei ali conversar com uma pessoa ou outra, mas é um pouco mais fechado. Bancos particulares, às vezes, não tem o edital, você tem que conversar com a pessoa certa e tal. Mas é botar a mão na massa, vai lá no banco, conversa com o gerente e busca o meio de entrar. O MEI você já trouxe aqui para a gente, né? A forma você já trouxe aqui para a gente. Agora, o pessoal que tem interesse, ó, o edital do Banco do Brasil, que nem o Rafael falou para a gente, está aberto aí, né? Quem quiser Exatamente. já poder aventurar nessa área, entrar nessa área e trabalhar com isso, eu acho uma área muito interessante, viu, Rafael? Verdade. Antes da gente finalizar aqui, pessoal, vamos só tirar uma foto. Eu gostaria que quem pudesse ligasse as câmeras, por favor, para a gente tirar uma foto aqui e postar lá no nosso Instagram, né? E aí, por favor, não saiam não, porque aí, ó, Uhum. os engenheiros é tudo tímido, né? Pessoal aqui do CREA Goiás, vocês têm que parar de ser tímido. Vamos tirar uma foto aqui, vamos ligar as câmeras, tá? Inclusive, Rapidinho. a Bruna teve que insistir para eu vir fazer a palestra. Que isso, Rafael, você falou tão bem, foi maravilhoso, foi realmente Inclusive, eu tive que muito fazer uma esclarecedor. lavagem cerebral nesse garoto aí, mas deu certo. Que isso, Deu deu muito certo. certo, deu muito certo. Quem tiver com Que bom. webcam aí, por favor, vamos ligar as câmeras rapidinho, só para a gente tirar um print aqui desse momento. O Hugo, a Adriele, Michael, Cíntia. Agora ninguém tem webcam, né? Nesse momento, ninguém tem webcam. Vamos lá, então? Pessoal, ó, tem outras pessoas abrindo aqui. Cíntia, é isso? É isso? É isso? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, eu acho que só vocês mesmo, né? O resto é tudo tímido. 3, 2, 1, vai. Valeu, galera. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar aqui. Foi uma palestra muito esclarecedora. Parabéns aí de verdade, tá? E a todos que querem rever os conceitos que o Rafael trouxe aqui para a gente, essa palestra vai estar lá no YouTube do programa Jovem Engenheiro, tá? É só você pesquisar no YouTube Programa Jovem Engenheiro que você vai encontrar os nossos vídeos por lá, tá certo? Então essa palestra também vai estar lá, a partir de amanhã já vai estar editada para vocês. Rafael, novamente, muito obrigado e as últimas palavras aí são suas. Eu que agradeço, Moacir, agradeço o Roberto pelas palavras, a Bruna pelo convite, pelas palavras também. Estou sempre à disposição de vocês, do programa Jovem Engenheiro, do CREA e de todo mundo que participou. Espero que tenha anotado meu contato aí. Qualquer coisa, não precisa ficar com vergonha, pode me chamar no WhatsApp, tranquilo, ligar. Às vezes eu não atendo porque a gente está sempre na estrada, mas deixa uma mensagem que a gente retorna. Contem comigo aí. Show de bola. Obrigado aí novamente. Abraço para vocês aí, Bruna, Roberto, todo mundo que está aqui presente. Um abraço e até a nossa próxima palestra, curso aqui no nosso programa Jovem Engenheiro. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu, Valeu, Macia. Valeu, Rafael. Tchau, Fala, até Roberto. obrigado. mais. Tchau, tchau. Até Valeu. mais, pessoal.